Oi pessoal, como vocês estão? Estão bem? Bom, meu nome é André, eu sou acadêmico do curso de matemática da UFMS, tá? E participo da oficina de matemática, cujo o tema é o xadrez e a matemática. Então, esta aqui é a nossa primeira aula, tá? Será sobre a história do xadrez, então é uma aula teórica, mas não muito maçante nem entediante. É bem interessante que vocês compreendam um pouquinho da história desse jogo, tá bom? Então, bem-vindos à primeira aula e espero que curtem. Bom, para começar, eu vou passar algumas informações breves aqui, tá legal? Bom, a primeira informação é que essa oficina de xadrez é destinada a alunos da Escola Estadual Dom Bosco. Então, são dedicados para vocês, tá bom? Segunda informação, essa aula é de número 1, serão 8 aulas. Esta aula é a primeira da sequência, tá legal? Cujo assunto é a história do xadrez. E por último, qual é o nosso objetivo? Fazer com que vocês compreendam o assunto, principalmente na origem do xadrez e sua trajetória, e descobrir algumas curiosidades do jogo também. Então, vamos lá. Aqui é o sumário, tá legal? Tudo que nós veremos nessa primeira aula. O resumo da história do xadrez, a lenda do xadrez, regras básicas, o xadrez no Brasil e algumas curiosidades. Então vamos lá, pessoal. Um resuminho da história do xadrez. Bom, se vocês pegarem para pesquisar bem a fundo a história do xadrez, vocês vão perceber que ela é bem ampla, tem muitas pessoas que falam que ela surgiu em tal lugar, em outro lugar, mas principalmente ela se originou na Índia. Eu quase ia falar China. Bom, ela se originou na Índia entre os séculos 5 e 6, tá legal? Sendo chamado de Chaturanga, que significa os 4 componentes de um exército, em sânscrito. Assim, nele estavam representados a infantaria, cavalaria e o povo, peões, cavalos e rainha, bem como as carroças e os elefantes. É estranho, né? Porque você já jogou xadrez? Você que está assistindo essa aula? É estranho, né? Perceber que antigamente carroças e elefantes faziam parte do jogo do xadrez. Pois é. Posteriormente, com as rotas comerciais, o jogo foi levado à China e Pérsia, onde recebeu o nome de xadrez, decorrente da palavra persa Shah, que significa rei. Então foi na Pérsia que o jogo recebeu o nome de xadrez. Ele se originou na Índia, mas quando ele foi para a Pérsia, ele foi denominado de xadrez. Tá legal? Bom, da Pérsia, o xadrez migrou para o norte africano, Espanha e Portugal. Ele se espalhou pela Europa no período entre os séculos 8 e 15. Nesse percurso, incorporou elementos tipicamente medievais, como as figuras das torres dos castelos e dos bispos, que substituíram as carroças e os elefantes, respectivamente. Então, naquela época da Idade Medieval, o xadrez ele sofreu ali uma modificação. Então, ele fala bem assim, ó, incorporou elementos tipicamente medievais, como as figuras das torres dos castelos e dos bispos. E eles substituíram quem? As carroças e os elefantes, respectivamente. Então, é aí que a gente já conhece, né? Torres e bispos. No jogo atual, né? Existe torre e bispo. Não existe mais carroça e nem elefante. Além disso, desse processo decorre a formulação das regras que configuram e organizam o jogo em seu formato atual, tá legal? Então, essa aqui é a nossa primeira parte, fazer com que vocês apenas compreendam esse pequeno resuminho da origem do xadrez, tá legal? Então vamos continuar. A lenda do xadrez. Bom,
A lenda do xadrez diz respeito a um rei indiano que foi presenteado com o jogo por um Brahmane. Assim, como forma de agradecimento, o rei exige que o Brahmane peça uma retribuição. Frente à exigência, portanto, ele pede que o rei lhe conceda grãos de trigo exponencialmente multiplicados para cada uma das 64 casas do tabuleiro. Então, adiantando aqui, o tabuleiro já tem 64 casas. Tá legal? E, segundo parágrafo, diante disso, o rei teria que dar ao Brahmane essa quantidade gigante de grãos de trigo. Já pensou você contar exatamente essa quantidade de grãos? Você contaria, tipo, para dar esse número exato, grão por grão de trigo? Não, né? Entretanto, o rei percebeu que não seria capaz de cumprir a promessa de lhe dar essa quantia. E o Brahmane perdoou sua dívida. Com isso, o rei foi presenteado com um jogo e também com a prudência de não prometer coisas que não pudesse cumprir. Então, essa aqui é a nossa lenda do xadrez, tá bom? Então, aqui nós vamos ter algumas regras básicas, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira regrinha. O tabuleiro de xadrez é composto por 64 quadrados, também chamados de casas. Então, 64 casas, sendo cada um desses organizados em cores alternadas, preto e branco, e identificados por sua posição em colunas alfabéticas e fileiras numéricas. Então, na parte de baixo é de A até H, na parte lateral é do 1 ao 8. Então, geralmente vocês vão ver algum jogo de xadrez na peça, na cor vermelho, azul, amarelo, laranja. Então, mas basicamente a cor padrão do jogo de xadrez é preto e branco, tá bom? Então não tem nenhum problema se vocês verem aí um jogo de xadrez com cores diferentes, tá legal? Bom, segunda regrinha. O jogo é iniciado pelo jogador com as peças brancas e o tabuleiro deve ser posicionado de modo que cada jogador tenha uma casa preta em seu canto inferior esquerdo. Então, toda vez que vocês forem jogar o xadrez, é a cor branca que começa, ok? Não é preto, é sempre o branco, tá? As peças são compostas por 8 peões que ficam na linha 2, tá? Ou na linha 7, não sei de onde você vai começar o jogo. 2 torres, que elas ficam no canto do tabuleiro, né? O canto direito e esquerdo. 2 bispos, 2 cavalos, um rei e uma rainha. Então, sendo que cada uma dessas possui recursos de movimentação específicos. Mais para frente, lá na frente da oficina, terá uma aula dedicada apenas para como se jogar o xadrez, tá? Então, seria bem interessante que vocês pudessem aprender como que funciona cada pecinha aí, tá? Então, se você que está assistindo essa aula já conhece como se joga o xadrez e já conhece a função de cada peça, então ajuda o coleguinha que não souber, ok? Bom, o objetivo do jogo é aplicar um checkmate no rei do jogador e, ao mesmo tempo, não permitir que ele aplique um checkmate no seu rei. Bom, checkmate é quando o rei ele não tem para onde ir. Qualquer casinha que ele for, ele será pego, tá legal? Então,
quando você estiver jogando e o oponente seu falar checkmate, é porque o seu rei ele está em posição onde qualquer lado, qualquer casa que ele for, ele será capturado, ok? Aí, agora vamos falar sobre o checkmate. O checkmate diz respeito a uma situação em que a peça do rei não pode ser movida para nenhuma posição do tabuleiro e ou não está protegida por nenhuma de suas peças. Bom, vocês estão vendo aí, no quadradinho, o rei, que é a peça preta, né? Se ele for pro lado direito, a rainha pega ele. Se ele for pro lado esquerdo, a rainha também pega ele. Se ele for para diagonal, a rainha também pega ele. Então, não tem para onde o rei escapar. Então, é daí que a gente fala checkmate, ok? Bom, o xadrez no Brasil é o nosso penúltimo assunto, né? Então, espero que estejam gostando. A Confederação Brasileira do Xadrez, CBX, foi fundada em 1924. Sim, pessoal, nós temos uma confederação apenas para o jogo do xadrez? Sim. Se você sabia, que bom. Se você não sabia, está sabendo agora. Posteriormente, em 1927, ocorreram os primeiros campeonatos de xadrez no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Entretanto, o primeiro campeonato feminino aconteceu apenas em 1960, em Brusque, Santa Catarina, tendo Dora de Castro Rubio como campeã. Outro campeão na modalidade é o enxadrista. Enxadrista é o nome dado aos atletas de xadrez. Henrique Mackin, considerado um importante representante na modalidade no país. Bom, aí tem uma foto dele, tá? Que eu coloquei, que seria bom vocês identificarem que ele tem uma representatividade muito importante no país, tá legal? E por fim, curiosidades. Bom, a primeira curiosidade é: uma antiga lenda sobre o xadrez conta que o rei hindu estava muito triste por causa da morte de seu filho, Adjamir. Nada conseguia alegrá-lo, até que apareceu na corte um jovem chamado Lahur Sessa, que trazia um novo jogo que desenvolvia a paciência e a prudência. Sobre um tabuleiro quadrado dividido em 64 peças ou casas iguais, Sessa começou a distribuir as peças brancas e pretas, soldados em pé, os peões, elefantes de guerra, que depois foram rebatizados de torres, cavalaria, são os cavalos, vízeres, os bispos, rainha e rei. O rei adorou o jogo e Sessa ganhou o título de conselheiro. O jogo recebeu inicialmente o nome de Chaturana, que significa exército formado por 4 membros, tá bom? Gente, tem gente que escreve com C, com S, não tem nenhum problema, tá bom? Chaturana significa exército formado por 4 membros. Então, os membros são os soldados em pé, os elefantes de guerra, cavalaria e vízeres, rainha e rei, tá? Esses são os exércitos formados por 4 membros. Existem 170 setilhões de maneiras de fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. Então, pessoal, se você for começar o jogo, você tem 170 setilhões de maneiras de como começar o jogo. Bom, se você quiser testar todas essas maneiras, aí fica a critério de vocês. Depois de apenas 4 lances, o número de combinações possíveis do jogo chega a 315 bilhões. Então, você que está lá, já está no seu 4º movimento, você tem agora uma chance de 315 bilhões de combinações para fazer o próximo lance, tá bom? Bom,
Próxima curiosidade. Checkmate é uma expressão do jogo de xadrez que significa o rei está morto. Ele vem da frase persa Shah-mate. Bom, outra curiosidade. O grande jogador do xadrez do século IX, o austríaco Wilhelm Schweitzer, foi internado em um asilo para doentes mentais e chegou a dizer que jogaria e ganharia uma partida de xadrez contra ninguém mais, ninguém menos que Deus. Pessoal, ele falou que jogaria e que ainda por cima ganharia de Deus no jogo. Nossa, gente. É estranho. Pessoal, ali é século XIX, tá legal? Desculpem o erro. Grande jogador do século XIX. E por última curiosidade, na Romênia, não só o xadrez é uma disciplina obrigatória, como 33% da nota de matemática dos alunos depende do desempenho no jogo. Ou seja, o xadrez vale nota para matemática. E você, já pensou como seria se o xadrez valesse nota para matemática aí? O que você acharia? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Eu espero que tenham gostado, tá? Muito obrigado pela atenção. E é isso, pessoal. Até a próxima. Abraços e se cuide, galerinha. Por favor, tá bom? Beijos e até a próxima.